tem que colocar no decanter, esperar, que é fácil. Na realidade, doutores, pinotage é uma uva leve, que apesar de ser tinta, as pessoas acharem que não é uma uva frutada, gostosa, suave na boca. Mais ou menos igual a neuroanatomia. Vocês acham que é um bicho de 7 cabeças? Não, é um bicho de uma cabeça só. Não é tão complicado quanto se pensa. Então, hoje eu não vou fazer uma aula técnica, não vou fazer uma aula cheia de conhecimentos, nada. Eu vou fazer uma aula para vocês relaxarem. Então, se vocês quiserem pegar alguma coisa para me acompanhar, para beber junto comigo, fique à vontade, um suco, um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa, um vinho, fique à vontade para acompanhar. Que hoje vocês vão colocar as pernas para cima e vocês vão viajar sem preocupações, ok? Saúde! Uma pergunta. Por que a neuroanatomia é tão complicada? Por que vocês acham isso? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quer ver? Ergam a mão. Ergam a mão, por favor, todos. Ergam a mão. Eu vou fazer uma pergunta, quero que vocês respondam com os dedos. Quantos rins nós temos? Parabéns, todo mundo acertou. Quantos pulmões nós temos? Parabéns, todo mundo acertou. Quantos fígados nós temos? Todo mundo acertou. Quantas câmaras cardíacas nós temos entre átrios e ventrículos? Parabéns, todo mundo acertou. Um cara de camisa vermelha ficou na dúvida, mas tudo bem, todo mundo acertou na história. Agora uma outra pergunta. Quantos lobos cerebrais nós temos? A mão demorou mais, não demorou? A mão já não ficou meio assim... Quatro, doutores. Quatro. Por que vocês sabem tão bem? É uma coisa tão básica, tão óbvia eu perguntar para vocês quantas câmaras cardíacas nós temos, e quando eu pergunto quantos lobos cerebrais nós temos, vocês ficarem em dúvida. Sabe por quê? Não é que os professores são ruins, pelo contrário, são muito bons. Eles passam muito conhecimento para vocês. Esse que é o grande problema. E não priorizam. Se dá a mesma importância para o lobo frontal quanto para o fascículo longitudinal superior. Ou para outro trato que tem. O que acontece é tanta informação que a mente de vocês ela não seleciona. Por isso que neuroanatomia parece uma coisa tão complicada. Eu não posso reclamar, isso cria uma reserva de mercado para mim. Porque quando você falar em neuro para vocês, todo mundo, não, neuro não, vou mandar para o especialista, não vou nem tentar mandar, nem me meter a fazer. Então eu crio uma reserva de mercado automaticamente para mim. Só que o que eu quero hoje é desmistificar isso para vocês. Esqueçam de, não se preocupem em gravar nomes. Os nomes mais importantes eu vou falar várias vezes, vão ficar automático na mente de vocês. Eu quero que agora vocês relaxem, soltem e aproveitem, ok? Doutores, qual que é a estrutura de maior complexidade do universo? Que nesse universo tão extenso e infinito, qual que é a estrutura mais complexa que nós temos no universo todo? A mulher. A mulher. A de longe, o ser mais estudado, mais complicado, que ninguém consegue entender. De longe, a estrutura mais complexa. Sou apaixonado por ela. Ok? Já, em segundo lugar, o nosso amigo cérebro. O nosso amigo cérebro, a estrutura que condensa o maior número de informações em todo o universo. Isso que vocês têm na cabeça comporta o maior número de informações por centímetro quadrado. Nenhum outro lugar, a não sei que tem alguma civilização mais avançada, a gente não tem a mínima ideia disso, tem algo tão complexo que a evolução caprichou tanto para chegar no seu cérebro. Então, o conjunto da obra é o quê? Nós vamos ter aqui o nosso amigo cérebro, o nosso amigo cerebelo, o tronco encefálico e a medula. Esse é o básico e eu quero que vocês saibam hoje. Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso, relaxem, não terá nada complicado hoje. Prometo para vocês, ok? Vamos lá, o início. Como é que começa tudo? Essa é a parte muito legal. Se você for parar para pensar que todo o seu cérebro começou com um tubinho
que você tinha aqui, da parte do ectoderma, onde você começa a ter um espessamento de célula, aí você começa a fazer uma prega neural, faz a goteira, desce mais, fecha, aí depois que ele faz isso aqui, ele começa a fazer a crista, depois vai aumentando para cá e tem o tubo neural fechado, aí começa a fazer flexura, aí começa a parte do prosencéfalo, Oi, mesencéfalo, doutor. robencéfalo. Licença um pouquinho. Diga. O senhor está apresentando slide? Não está aparecendo? Ainda não. Depois de Eu tudo que acho... eu falei, você me avisa agora. Espera aí, vou colocar de novo agora que você me avisa, doutora. Tá bom. É o vinho hoje, estão falando. Aqui, ó, espera aí. Doutores, tá aparecendo agora minha tela? Agora sim. Vocês acharam que ia fazer só no gogó? Não, então vamos voltar lá. Voltou, pronto. Neoanatomia básica, porque avançada ninguém merece, doutores, ok? E falando para vocês a estudar a série Medicina que é uma garrafa de vinho, falei do pinotagem, a estrutura da neoanatomia tão complicada e a estrutura de maior complexidade do universo, ok? Estão vendo agora? Espero que sim, por favor, ok? Em segundo lugar, como eu falei, o nosso amigo cérebro, quem tem o maior número de informações por centímetro quadrado. Tadã! Tá? O conjunto da obra, como eu estava falando para vocês, nós temos o cérebro, cerebelo, tronco e a coluna, certo? É isso que vocês vão saber hoje. Agora fica mais fácil quando a gente mostra, né? Vamos lá. Para a gente falar do início, como eu falei para vocês, o nosso tubo, você tem a placa neural, onde que por um simples espessamento de células, e aqui também, você fecha isso aqui e faz o tubo neural. Aí você faz depois a crista neural, o tubo, a flexura, aí vocês vão ter o prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo. Esqueçam nomes. É só para comentar. Não se preocupem em gravar nomes, ok? O nosso amigo prosencéfalo, ele vai se diferenciar em telencéfalo, vai ter toda a parte ali, o telencéfalo de encéfalo, que vai pegar para cá cerebelo, e você vai ter essa parte toda dividindo aqui, aumentando cada vez mais. Toda formação cerebral vai até o quinto mês. Quer dizer o quê? Quando você tem alguma lesão nessa região, alguma coisa assim, você tem uma malformação até o quinto mês. Após o quinto mês, você vai crescer. Aí você vai começar a ter o crescimento cerebral e a sulcação e a giração cerebral. Como o nosso cérebro ele é muito complexo, o que a natureza fez? Para ele não ficar desse tamanho. A natureza fez com que ele girasse e sulcasse. Por isso que ele cresceu para dentro. Se nós formos pegar o cérebro do golfinho, é maior que o nosso. De uma baleia, gigantescamente maior que o nosso. Proporcionalmente, o nosso é grande. Só que o nosso tem muitos sulcos e muitas fissuras e muitos giros. Por isso que ele é tão complexo. Ok? Como é que ele funciona? Essa é a parte mais legal. Opa, vamos voltar aqui. A parte legal é essa. Você começa com uma coisa tão simples, que é o impulso nervoso. Tudo que vocês pensam, que vocês sonham, que vocês amam, começa aqui, onde que você tem a entrada de íons positivos para dentro, sai mais íons negativos, você tem uma despolarização e você tem uma transmissão elétrica. É isso. É isso que faz com que você consiga amar, que você consiga estudar, que você consiga colar numa prova, que você fica com medo de ser pego por colar numa prova. Tudo dá por aí. O impulso vai levar a vesícula sináptica, ela vai se moldar com a membrana, vai liberar o neurotransmissor, passa mais íons e tudo começa por isso daí. Ok? Uma coisa tão simples, tão básica, que consegue fazer tudo o que vocês sabem. O básico do básico, como eu falei para vocês, você vai ter o encéfalo, o cerebelo, o tronco cerebral e a medula espinhal. Em suma, esse garotão aqui. Essa é a parte mais simples. Cérebro, encéfalo, cerebelo, tronco cerebral e medula. É isso que vocês têm que saber para entender o básico da neuroanatomia. Doutor, esqueçam isso. Senão vocês não sabem o básico. Vocês vão aprender o básico hoje, ok? O encéfalo, the big boss, the good father, que volta aqui, filha da mãe, que é o creme de la creme, que é o grande, o poderoso, esse nosso amigo. Onde você tem
4 lobos cerebrais, ok? Vocês têm o frontal, em amarelinho, vocês têm o parietal, aqui em vermelho e meio salmão, vocês têm o azul, que é o occipital, e vocês têm o temporal, que está em verde. Esse é o nosso Big Boss. Essa é a parte mais evoluída do cérebro. Essa é a nossa parte, porque depois, abaixo disso, você tem a parte dos mamíferos, e lá no tronco você tem o cérebro reptiliano, que os répteis têm. Essa parte só nós temos tão evoluída assim, ok? Quando a gente fala do encéfalo, é muito interessante. Infelizmente, para a tristeza dos neurocirurgiões, ele não é pintadinho assim, ele é dessa cor. Mas aí vocês conseguem diferenciar, uma pena, quem sabe eles errariam menos. Vamos falar do nosso amigo lobo frontal, que ele é responsável pelo controle motor, é ele que faz com que vocês se movimentem, doutores. Essa parte da frente do seu cérebro que faz com que vocês tenham os movimentos, que vocês consigam fazer as coisas. Ele também é responsável pelas funções cognitivas superiores, o seu pensamento, o seu amor, essa parte que vai estar saindo, a sua locubração, a sua filosofia e tudo. Também ele é responsável pelo controle inibitório dos impulsos. Isso que faz com que você esteja sentado aí agora e não levante para ir na cozinha, é o lobo frontal quem está fazendo. Está falando para você, sente e assiste, animal, que você não sabe nada de anatomia. É ele quem está ensinando você de uma maneira tão delicada assim, que você tem que conseguir controlar os seus impulsos. E também, essa parte aqui do lado esquerdo é responsável pela articulação da fala, é a área de Broca. Então, o lobo frontal é responsável pela parte motora, pelas funções cognitivas superiores, ou seja, pelo pensamento em si, o melhor de vocês, e também pelo controle de impulsos e pela articulação da fala, ok? A área motora é muito interessante porque o nosso cérebro não tem uma área extensa, nós não temos um campo de futebol, e nós temos um corpo a controlar. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele simplesmente colocou o que eu preciso controlar bastante, bastante área. O que eu preciso controlar pouco, pouca área. Então, por exemplo, o cotovelo dos senhores, quantos movimentos vocês fazem? Mais nada. As mãos. Aí é um absurdo. O joelho dos senhores. A boca, que vocês têm que fazer um monte de movimento para conseguir engolir, tirar as coisas, fazer. Entenderam? Então, é assim que funciona, que o cérebro põe o que precisa mais e o que precisa menos. Quer ver uma coisa, como é que é legal essa imagem aqui? Olha o músculo de Penfield, onde que eles pegaram. Volta o músculo, ele é tímido. Se alguém falar, tira o vinho dele, eu tiro da sala, ok? O homúnculo de Penfield, olha que interessante. Olha a parte que o cérebro dedica para a mão e olha a parte que o cérebro dedica, por exemplo, para o antebraço. Olha a parte que ele dedica para a boca e olha a parte, por exemplo, que ele dedica para o pé. Por quê? Você não tem tanto movimento assim. Já nessas partes você tem. O córtex motor é uma parte bem legal. O que os senhores têm no córtex motor? Você tem a parte principal, que é essa aqui, que é amarelo mais escuro, mais forte, por assim dizer. Toda uma vez no cérebro você tem a parte principal, responsável pelo controle principal dos movimentos. E você tem uma parte que fica ao redor, que é quem coordena isso. Então você tem o peão de obra e você tem o capataz. O peão de obra é o giro pré-central. Ele quem faz os movimentos básicos. Agora, quem programa o movimento é essa parte aqui, que é o córtex pré-motor. E olha aqui embaixo, que eu falei para vocês, a área de Broca, a parte da articulação da fala fica de um lado. Ok? Então você tem a parte central, o giro pré-central, que é o córtex motor primário, e depois você tem o córtex pré-motor, que é quem coordena o que os senhores vão fazer. Uma coisa interessante, muitas das descobertas da medicina foram feitas quando? Quando acontecia alguma coisa com a pessoa. Phineas Gage, no fim do século XIX, era um ferroviário, onde que ele tinha o trabalho do quê? Eles tinham que colocar os trilhos, então eles tinham que bater aqueles pinos, os pregos. Muitas vezes o que eles faziam? Colocavam um pouco de pólvora e batia, para a pólvora dar aquele impulso e baixar o prego. Esse cara colocou pólvora demais, na hora que ele bateu, entrou. Entrou e perfurou essa parte do cérebro dele, o lobo frontal, fez uma destruição. Impressionantemente, o cara não morreu. Olha ele aqui com a barra. Só que ele que era um funcionário extremamente exemplar, que nunca se atrasava, que nunca faltava, que não bebia, que ia na igreja, um pai e um marido exemplar, depois que ele teve o acidente, ele começou a desenvolver um comportamento totalmente diferente.
Ele começou a ficar mais impulsivo, beberrão, começou a fumar, parou de ir na igreja, deixou a esposa, começou a se envolver com prostitutos, uma coisa assim, ou seja, um comportamento totalmente diferente. Por quê? Ele destruiu uma parte do lobo frontal. Automaticamente, ele destruiu o controle dos impulsos. Por isso que ele perdeu o controle dos impulsos. Como pegou nessa parte mais à frente, não pegou o córtex motor primário nem o pré-motor. O que aconteceu? A parte de movimentação estava normal, ok? Uma outra maneira da gente saber como é que funciona uma parte é quando ela funciona de forma errada. Por exemplo, uma crise de lobo frontal. Uma criança que tem uma crise no lobo frontal afeta o quê? Parte motora. O que vai acontecer? Ele vai ter uma hipertonia. Ele vai ficar todo hipertônico, pode ter clonias depois, mas ele vai ficar dessa maneira. Entendeu? Isso é típica crise do lobo frontal. O lobo parietal, doutores. Nós saímos do lobo frontal e vamos para o lobo parietal. O lobo parietal que fica nessa região é responsável pelo quê? Ele é o sensitivo, ele é o sensível da turma, ele é receptor e processador sensitivo. É quem sente o que vocês sentem, entenderam? E também ele é responsável pelo controle corporal consciente. Vocês estarem em pé, vocês manterem essa postura e não ficarem totalmente perdidos, ok? Ou seja, vocês saberem, por exemplo, que o meu braço vai até aqui ou não até aqui, ou passa. Ele quem tem essa noção. No caso do nosso amigo lobo parietal, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Você tem a parte principal, onde que você tem a sensação principal, porém, o que interpreta o que vocês sentem fica atrás, no giro pós-central. Entendeu? O córtex somatosensorial. Então, sempre você tem uma parte primária, que é responsável pela sensação, e você tem a parte que entende o que os senhores estão sentindo. Você viu como ele é compreensível? Lindo isso. No caso da área sensitiva, é a mesma coisa. Para que o cérebro vai gastar espaço se não tem importância? Então, por exemplo, olha o nosso amigo joelho. Quase nada. Para quem tentar o joelho, notou que não vale nada. Já o pé, que no córtex motor, ele é, no caso, não tem muito valor, já aqui não, tem bastante. Por quê? Se vocês, no caso, machucarem o pé, vocês não vão conseguir andar para ir atrás de comida. Então já tem uma sensibilidade maior. Novamente, olha a mão, principalmente o dedão, olha o rosto, principalmente a boca, entendeu? Porque vocês precisam disso para se alimentar. Novamente, quando você joga no homúnculo de Penfield, para a sensação, é isso. É dessa maneira que o cérebro, que é o lobo temporal, parietal de vocês, entende que vocês são. É assim que ele enxerga vocês. Dessa maneira que ele dirige o que você precisa cada vez mais. Ok? O lobo temporal, nessa região aqui. Frontal, parietal, temporal. Ele é responsável pelo quê? O nosso amigo, ele é responsável... Ele está do lado do quê, gente? Orelha. Ele é responsável pelo quê? Córtex auditivo. Quem escuta é ele. Você tem um nervo que vem até aqui, ele vai escutar. Então está do lado da orelha. O que ele vai fazer? Ele quem vai escutar. Então ele é responsável pelo córtex auditivo. Também, ele quem, como chega primeiro a fala para vocês aqui, é ele quem compreende o que vocês falam. Vocês escutam, vem até o temporal, ele compreende o que vocês falam, e na hora que vai falar, você usa o lobo frontal. E assim funciona. Então, se você tiver algum problema no temporal, você vai ter dificuldade para compreender o que está sendo falado para você. Se você tiver algum problema no frontal, você vai ter dificuldade para falar, ok? E também ele abrange o hipocampo, a amígdala e o trato olfativo. O hipocampo, memória, a amígdala, emoções, e trato olfativo, nariz. Quer dizer que quem é responsável, qual lobo, pelo olfato? Nariz, ok? No caso do córtex auditivo, mesma coisa, você tem a parte principal, onde que você vai ter o córtex auditivo primário, e depois você tem outra associação. Quer dizer o quê? Aqui escuta, aqui entende o que os senhores escutam, como todos os lobos. A parte primária e a parte que entende o que significa que a parte primária está querendo fazer, ok? E uma coisa interessante, a crise do lobo temporal, quando você tem, como está relacionado com a parte de cheiros e tudo, a pessoa pode ter sintomas como se fosse náusea, ou muitas vezes ela tem a crise e ela sente cheiros estranhos. Por exemplo, no parietal, acabei não mostrando, que é difícil ter um vídeo de uma crise parietal, mas a pessoa vai sentir o quê? Ela vai sentir uma parestesia, ou uma dor, alguma coisa assim, tá? Olha, por exemplo, algumas vezes eles fazem um movimento estereotipado, motor, olha a sensação de nojo que tem na boca, e normalmente nessa hora é o que a gente chama de crise focal com alteração da consciência. A pessoa está fazendo, mas ela está fora do ar. Ela não cai, ela não perde o tônus, ela não perde a consciência, mas ela não se lembra do que aconteceu depois.
ok? E o lobo occipital, por último, porém não menos importante, quem está na parte de trás da cabeça, ele é responsável pela percepção e interpretação visual, ou seja, é quem enxerga. É o lobo occipital que enxerga. Aquela célebre frase, o cara parece que tem olho atrás da cabeça. No nosso caso é a mais pura verdade, ok? Olha que bonitinho, ele aqui atrás, escondidinho. O córtex visual, mesma coisa, doutores, que eu falei para vocês. Esse o córtex visual primário é quem enxerga. Agora, quem entende o que os senhores enxergam é a área de Wernicke. Você tem o córtex, desculpa, você tem o córtex visual associativo, ok? É assim que a coisa funciona. Então, você, uma parte enxerga, outra parte entende o que os senhores enxergam. Quando você tem uma crise do lobo occipital, você vai ter o quê? A pessoa pode, por exemplo, enxergar que alguma coisa está aumentando, está diminuindo, ou muitas vezes a pessoa pode ter uma alteração na motilidade ocular. Por exemplo, olha esse menininho. Menininha, perdão. Estão vendo o olho? Isso é uma crise de lobo occipital. Muitas vezes ela pode ser seguida de vômito, isso é interessante. Você tem algumas síndromes em crianças de epilepsia occipital benigna que ela pode ser seguida de vômito, ok? Doutores, vocês aprenderam os 4 lóbulos cerebrais: frontal, parietal, temporal e occipital. Para vocês não esquecerem, vamos fazer um exercício. Imagina um homem andando pela rua. Vamos dar um exemplo simples assim, totalmente aleatório, um neuropediatra, não vamos falar nomes porque eu sou tímido. Aí ele andando pela rua, quando de repente vê uma mulher caminhando e essa mulher passa mal. E você vai socorrer a mulher. Você segura a mulher. Segurou a mulher encosta a cabeça aqui em você. Você pergunta, a senhora tá boa? Tudo bem? Ah, não, caiu minha pressão, eu não tô bem, aquela coisa assim. Vai, mas eu não, já tô bem. Tá bom, você vai, você pede, o pulso dela tá bem. Olha, bom, a senhora toma, senta um pouco, toma água, tá e vai. Aí você vai para casa. Você chega em casa, tá sua esposa, também não vou citar nomes, porque a Giovana não gosta. Aí você chega, aí abre o portão. Você chega com o carro, desce do carro, aí você fecha o carro e sua esposa vem. Sua esposa olha para você. Ela vê você. Que lobo que ela tá usando? Occipital. Aí, num arroubo de paixão, ela corre até o neuropediatra e o abraça forte. Ela correu até o neuropediatra, abraçou. Que lobo que ela usou? Isso, frontal, parabéns. Aí ela aperta esse homem e sente esses músculos rijos de tantos e tantos anos de sedentarismo de sofá, esses músculos fortes. Ela sentiu os músculos. Que lobo que estamos usando? Parietal. Quando de repente ela se afasta ou melhor, ela abraça forte e ela faz assim. Que cheiro de perfume é esse? Que lobo que ela está usando? Temporal. Daí você fala, que perfume? Você falou que perfume ela escutou. Que logo? Temporal. Esse cheiro de perfume barato de mulher que você está usando? Daí fala, mas que perfume de mulher? Aí ela olha e vê aqui no seu colarinho uma marca de batom. Ela olhou. Que lobo que ela usou? Occipital. Aí, do nada, ela começa a catar sapatos e tacar em cima de você. E você corre. Ela tacou as coisas e você correu. Qual lobo que você usou? Frontal. Entenderam como é fácil você saber o que cada lobo faz? Frontal. Principalmente a parte motora, controle de impulsos, que no caso a nossa protagonista não teve. Importante. Parietal. Você é responsável pelas sensações. Temporal. Auditivo e você sente também o cheiro. E occipital, o que vocês veem. É assim que a gente decora o que cada lobo faz. Muito obrigado ao participante que está participando aí, ok? E como tudo isso se junta, doutores? Vocês têm 4 lobos. Como é que isso daí se junta? Através da substância branca, das fibras que você tem comissurais e tudo. Onde você tem fibra comissural, fibra de associação e fibra de projeção. Esqueçam nomes. Divirtam-se. Só escutem, ok? As fibras comissurais, que são as gigantescas que nós temos, o principal é nosso amigo corpo caloso. É o que liga um lado ao outro. Você também tem na parte de baixo a comissura anterior, mas o principal que faz essa comunicação, o nosso amigo corpo caloso. Olha aqui, que vai aqui. Isso aqui nós estamos vendo num corte. Esse é um corte
coronal, e aqui nós estamos vendo um corte sagital, onde que você vai ter, não vou falar nome, que você tem rosto, esplêndido, nada, esquece. Vamos só conversar isso daí. Vocês vão ver o nosso amigo corpo caloso é quem vai conectar. Se não, doutores, você segurando uma coisa aqui, essa parte eu não saberia o que é aqui. Assim que funciona. Você poderia falar, mas você não saberia. Então, o corpo caloso serve para fazer isso. E olha o tamanho do bichinho na hora que você disser que ele você vê. Então, ele quem faz essa comunicação de um lado ao outro. Agora, e dentro do mesmo hemisfério? Aí você tem as fibras de associação, onde que você tem aí os fascículos e tudo, esqueçam o nome, ok? Alguns são grandes, que vai ligar um lobo ao outro, alguns ligam um giro ao outro, que são os menores. É assim que funciona que você liga tudo, certo? A substância branca, olha que lindo, quando você faz, se não me engano, é uma tractoscopia, onde você pega o trato da substância branca e você tira o resto. Olha como ela é complexa, como é linda, olha quanta conexão que vocês têm nisso. Então é uma coisa, eu falo, o cérebro é uma coisa simplesmente apaixonante, além de bonito, de como uma coisa tão pequena pode funcionar tanto, tanto, tanto assim, ok? Vamos agora sair do nosso amigo encéfalo e vamos para o nosso amigo cerebelo. Na minha opinião, a estrutura do corpo mais linda que existe. Olha isso aqui, que coisinha mais linda, mais tchucu-tchucu que você tem, como é bonitinho. Olha isso aqui cortado ao meio. Aqui você está tendo um corte sagital, você está tendo um corte coronal. Em suma, aqui você está vendo assim, aqui você está vendo assim. Olha que lindo que é o cerebelo. E qual que é a função do cerebelo? Doutores, o cerebelo é vocês. Gravem isso. O cerebelo é uma pessoa onde que no verme cerebelar você tem o equilíbrio. Se você tiver alguma alteração no verme cerebelar, você vai ter dificuldade de equilíbrio. Então, o cerebelo, o vermes, o meio dele, é responsável pelo equilíbrio, igual vocês em pé. Entenderam? E os hemisférios cerebelares que ficam aqui são seus braços, doutores. São eles quem regulam o seu movimento. É o que faz com que você faça assim. Por isso que quando vocês aprenderem na semiologia neurológica a fazer isso aqui, vocês estão testando quem? O nosso amigo cerebelo. E por isso que quando você tem alguma alteração no verme cerebelar, o que você vai ter? Um desequilíbrio, uma ataxia axial. Você vai andar igual bêbado. E quando você tiver alguma coisa no hemisfério cerebelar, o que você vai ter? Você vai ter uma ataxia apendicular de cada lado. Quer dizer o que é assim. Então, por exemplo, se você tiver uma lesão no hemisfério cerebelar direito, você vai fazer assim. Não, doutor, não cruza? Aí é uma pergunta. Por que o cerebelo é homolateral? Uma lesão no hemisfério cerebelar direito vai afetar a movimentação direita? Isso, porque já passou a decusação das pirâmides, né? Errado! Errado! É besteira isso. O cerebelo cruza duas vezes. Ele cruza uma vez até o tálamo e outra vez pela pirâmide. Por isso que uma lesão cerebelar no hemisfério cerebelar sempre vai ser homolateral. Então, se você tiver uma lesão no hemisfério cerebelar direito, você vai fazer assim. Se for no esquerdo, você vai fazer, aqui vai estar normal, e você vai fazer assim. E se você tiver no verme, você vai andar igual bêbado. Por isso que quando os senhores enchem a cara, o guarda pede para você andar na linha reta. Por quê? Porque você não vai conseguir, seu cerebelo não vai conseguir coordenar o movimento. E por isso que quando vocês enchem a cara e chegam em casa, você não consegue acertar a maldita da chave na fechadura. Por quê? Vocês estão tendo uma ataxia pendicular transitória. Então, nosso amigo cerebelo é vocês. O centro, o vermes, equilíbrio. Os hemisférios, a coordenação dos braços, ok? E o tronco cerebral? Esse é o nosso cérebro reptiliano, o mais básico do básico do básico que os senhores têm. Onde que ele é composto de três partes, mesencéfalo, ponte e bulbo. Por que ele é o mais básico? Ele é responsável pelas funções mais básicas, além dos nervos cranianos, das funções mais básicas, respiração e tudo. Tanto que quando os senhores, se algum dia alguém fizer UTI ou neurologia, alguma coisa assim, e for fazer um protocolo de morte cerebral, o que a gente vê? É isso aqui, ó. A gente não vê aqui. A gente não está interessado na morte cerebral se a pessoa está com problema no encéfalo. A gente está interessado aqui por quê? Meu amigo, se aqui dançou, acabou. Não tem mais nada. Você pode ter isso aqui funcionante e aqui não. Não é uma morte cerebral. Agora, se isso aqui dançou, acabou. É isso que nós testamos quando nós fazemos o protocolo de morte encefálica. Ok? Você testa principalmente o tronco cerebral. Alguns nervos saem de lá, funções, respiração e tudo. Então é isso que funciona. E por último, a nossa amiga medula espinhal, quem? O nosso correio, o nosso mercado, o nosso FedEx,
que é quem entrega as coisas, quem busca e entrega para vocês. Em suma, quem vai receber as informações e quem vai levar as informações de volta. Não adianta você ter um centro produtor muito bom, mas se você não tiver um centro receptor e um centro transmissor. É ele quem vai levar para vocês. E uma interessante, vocês têm quantos nervos cranianos? Lembram? Isso mesmo, 31, acertaram. Onde que você vai ter o quê, na realidade? Você vai ter, no caso, os cervicais, os torácicos, os lombares e os sacrais. É assim que funciona. Ok? E também o coxígeo fica lá escondidinho no fim, mas ele está sempre misturado ali. Para vocês gravarem, uma coisa que vale a pena vocês gravarem, os principais, por exemplo, região de mamilo, T4, região de umbigo, T10, por quê? Você está no plantão, você está naquele lugar escondido, fazendo plantão para pagar a bendita da faculdade, do FIES da faculdade, ou alguma coisa depois que você quer ganhar dinheiro. E chega uma pessoa que foi uma lesada, ele estava num carro, teve um acidente, alguma coisa bateu aqui. E a pessoa fala que não está sentindo as pernas. Você quer saber onde que está o nível da lesão medular dele? O que você faz? Sente aqui, sente aqui, sente aqui, sente aqui, não. T10. Então, o dermato não serve para isso. Você consegue ver, interessante, se a gente for colocar a pessoa de 4 na posição quadrúpede, acontece o quê? Você vê direitinho quais são os nervos cervicais, torácicos, lombares e sacrais. Ok? É assim que a gente vê, sabe onde que está uma lesão. O legal da neurologia é, nós examinamos o paciente. Quando tiver semiologia neurológica, alguns já estão tendo, já tiveram, é muito legal porque você examinando o paciente, você sabe aonde que está a lesão. Você sabe o que você vai pedir. Se você pedir uma ressonância, meu amigo, de neuroeixo, ou seja, de fio a pavio, de cérebro até coluna sacral, você tem que ter um motivo exagerado para isso. Porque é o sinal que você não tem a mínima noção de onde que está o problema. Então, você, com a semiologia neurológica e conhecendo essa parte básica, você sabe onde que está a encrenca. Ok? Doutores, falamos da neuroanatomia, mas eu quero terminar, e já está terminando, com uma parte falando da plasticidade cerebral. Por quê? Sempre falou aquela coisa, o cérebro é imutável. Uma lesão cerebral não muda. Isso, obviamente, mudou. Nós sabemos disso. Se não existisse a nossa amiga plasticidade cerebral, o que aconteceria? Automaticamente, não adiantaria nada ter fisioterapia, ter fonoterapia, ter terapia ocupacional, ter tudo. Por quê? Uma lesão vai ser uma lesão, não muda. Não é o que acontece. A plasticidade cerebral é uma capacidade adaptativa do cérebro de vocês, onde que você vai ter, quanto mais nova a criança ou a pessoa, maior a intensidade, ou seja, maior a plasticidade cerebral. E que ocorre tanto para a recuperação quanto para a especialização. Quer dizer o quê? Isso daí funciona tanto para quem tem um AVC, um AVE, quanto para você que está aprendendo a dirigir a primeira vez e você não conseguia pisar na embreagem e engatar a marcha. E hoje é uma coisa básica para você. Ou para você que começa a tentar dar ponto e você não conseguia, era aquele inferno, e hoje, depois de um bom tempo, você dá ponto tranquilo, dá o nó, faz com o dedo assim, tudo tranquilo. Entendeu? Quando você vai colher um líquor a primeira vez, que você vai errar tudo, depois a 27ª vez fica mais fácil. Os procedimentos que vocês vão fazer no internato. Por quê? Pela plasticidade cerebral. O cérebro de vocês se adapta e ele consegue melhorar essa parte. Quais são os mecanismos que isso acontece? Só para a gente colocar, não se preocupem com nomes, ok? Você tem, primeiro, quando você tem uma lesão, você tem uma recuperação rápida da função sináptica, por isso que muitas vezes, por exemplo, crianças que têm afogamento, 2 dias depois, quando ele começa a acordar, não enxerga nada, fica ali totalmente obnubilado. Quando começa, ele ficou mais profundo. Em questão de 2 semanas, a criança já está quase normal. Na criança acontece muito isso, nas pessoas mais idosas não, porque a recuperação da função sináptica na criança é mais rápida. Você tem o brotamento das vesículas, você tem as sinapses que estavam guardadas, paradas, o cérebro ativa elas. E também você tem um aumento da sensibilidade das sinapses. Olha que interessante o brotamento. Isso aqui, um axônio, um dendrito pode ser, que no caso teve uma lesão, o que acontece? Ele brota para tentar fazer novamente a conexão. Entenderam que massa? É assim que você vai tendo, seja para você se especializar, seja para você reparar. Olha que interessante isso aqui. Uma adaptação que fizeram. Pegaram o cérebro do macaco e cortaram, ele está todo mapeado. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. O que fizeram? Malvadamente, concordo contigo, cortaram o dedo do meio do macaco. Depois de um tempo, o que aconteceu? A parte responsável pelo dedo do meio desapareceu. E a parte responsável pelo dedo 4, o dedo 2, ocupou essa parte.
Entenderam que interessante? Isso acontece muito, por exemplo, crianças que perdem braço. Eu tive uma criança uma vez que ela enroscou os dois braços numa correia de trator, arrancou. Depois de um tempo, essa criança ela escrevia com o pé. Isso acontece muito. Se acontecer com adulto, esquece. Porque a plasticidade cerebral do adulto não é a mesma coisa. Olha que interessante, só um exemplo para vocês entenderem. Hemimegalencefalia é uma malformação onde que ocorre geralmente em torno do quarto, quinto mês, na fase de crescimento, onde que uma parte do cérebro cresce muito mais que a outra, mas ela não funciona. Isso leva a um atraso mental muito grande e essa parte dá muita crise convulsiva. Descobrindo que se você fizer, a criança nasce, descobre que tem megalencefalia, você fizer uma secção completa até 28 dias, se eu não me engano, a criança cresce normal. Só que tem que ser nos primeiros dias, porque o outro hemisfério ele vai suprir essa dificuldade e vai conseguir dar conta tranquilo. Agora, se você operar depois que cresceu, esquece, vai ficar bem mais complicado. Agora, olha que interessante esse caso. Essa aqui é uma menininha que tinha, no caso, crises. Tá vendo? Ela tem uma crise atônica, ela cai de uma vez. Olha o lado esquerdo dela, tá vendo? Ela cai de uma vez. Múltiplas crises, não conseguiam controlar. E estão vendo que é sempre o lado esquerdo. Obviamente, onde que está o problema? Hemisfério cerebral direito, ok? Essa criança tinha uma lesão cerebral, é uma lesão hipóxia-isquêmica cerebral gigante do lado direito. E isso afetava demais ela, porque ela não conseguia ter qualidade de vida. Imagina uma criança dessa perto de uma mesa de vidro, vai cair e vai bater. O que eles fizeram? Eles tiraram todo o hemisfério cerebral direito defeituoso dela. Praticamente tudo. E preencheu com líquido. Na realidade, essa ressonância está virada. É ao contrário ali, porque o lado que está direito seria o outro lado. Eles colocaram virados daí. E o cara colocou isso aí na TV. Olha que interessante. Você teria toda essa parte aqui defeituosa, foi tirada essa parte, preencheu com líquor e suma. Ficou só o hemisfério cerebral esquerdo. Agora olha depois de um tempo. Claro, obviamente, o braço esquerdo dela vai mexer menos que o direito. Isso é óbvio. Só que olha o que ela consegue fazer que ela não conseguia. Entenderam? Isso é a plasticidade cerebral. O que isso tem a ver com a neuroanatomia? Nada. Mas isso tem a ver com o quão especial é o cérebro de vocês. Por isso que ele merece que vocês o conheçam. É a estrutura mais perfeita que nós temos até hoje em todo o universo. Ninguém tem. Só nós. Ok? Doutores, muito obrigado. Fico muito agradecido. Espero que tenham gostado. Ok? Peço perdão pela história do slide inicial. Doutora, agora você volta. Oi. Saúde. Foi muito boa a aula, muito obrigada mais uma vez. Ajudou muito a gente. Que bom, fico feliz. Gostei da parte, me motivou a estudar neuro, legal. Alguém tem perguntas, alguma coisa assim? Sim, pinotagem é um vinho bem interessante. Não bebi a garrafa inteira ainda. Doutor, Diga, doutor. nesse caso da retirada de um hemisfério, o hemisfério contralateral ele perderia toda a sensibilidade e a capacidade motora também? É isso que eu comentei. Pela plasticidade cerebral, se você fizer isso numa pessoa adulta, provavelmente vai acontecer, a perda vai ser muito grande. Se você fizer isso numa pessoa, no caso, nova, não tanto. Eu fui uma vez eu estava num congresso internacional lá em Porto Alegre, e o pessoal colocou o seguinte: pessoas que têm uma lesão cerebral mais localizada, não estou no certo. Aí tinha uma hemiparesia muito intensa e também muitas crises. Quando você faz uma ressecção da lesão ali, a pessoa melhora as crises, em alguns casos, claro, nem todos, a pessoa melhora as crises e, impressionantemente, a movimentação também. Como se aquela parte defeituosa ela inibisse a parte boa de funcionar do cérebro.
Entendeu? Então, isso Entendi. ocorre pela plasticidade cerebral. Então, se você tirar numa pessoa mais adulta, a plasticidade cerebral é pequena. Se você tirar numa pessoa nova, é maior. Então, aí a adaptação vai ser melhor. Existe Espero ter uma respondido. idade aproximada, limite? Não, isso varia muito. O que a gente nota é, quando é uma coisa que ocorre num recém-nascido, e você estimula desde cedo, por isso que toda vez que vocês falarem de alguma doença, o importante, por exemplo, autismo, paralisia cerebral, todo mundo vai bater naquela tecla, que é o quê? Não, tem que fazer o estímulo precoce. Por quê? O cérebro responde bem. Quanto antes a criança começar a fazer, maior a chance dela fazer. Por exemplo, eu recebo muitas crianças que têm autismo, que têm alguma paralisia, alguma coisa, a família perguntou, mas ele vai andar? Ele vai falar? Não tem como a gente saber. Agora, o que a gente sabe, uma criança que não andou até 5, 6 anos, provavelmente ela não vai andar mais. Uma criança que não falou nada até 8 anos, provavelmente ela não vai falar. Por quê? Porque a capacidade adaptativa dela, do cérebro, vai diminuir cada vez mais. As pessoas falam, ele tem um atraso de 3 anos. Ótimo, quando ele tiver 30, ele vai ter 27. Tá normal. Não quer dizer nada. Então não é bem assim. Então você tem, quanto mais cedo você fizer o estímulo, melhor a resposta. Isso depende muito também, não só da idade da pessoa. Se você pegar 10 crianças com a mesma lesão cerebral, fazer uma ressonância nas 10. As 10 tiveram a mesma lesão cerebral. Você fizer a mesma fisioterapia, a mesma fono, a mesma terapia ocupacional. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter 10 desenvolvimentos diferentes. Porque aqueles mecanismos que eu falei da plasticidade cerebral também tem uma variação genética. Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande, tanto que você vê o exame, você não fala que é a mesma criança, e outras têm uma capacidade pequena. Quer dizer que é uma lesão não tão grande, mas com uma repercussão muito grande. Por isso que eu nunca faço diagnóstico pelo exame de imagem. Faço prognóstico. Ah, não, ele não vai andar. Ele não vai falar, a não sei que seja alguma coisa exagerada, eu nunca faço por quê? A neuroplasticidade cerebral adora dar rasteira em neuro que faz isso. Por isso que eu oriento o que pode acontecer. Alguns casos vai, alguns casos não. Entendi, muito obrigado. Ah, prazer. Professor, licença, Pode passar, doutor. o senhor estava falando da plasticidade neural. Uhum. Por exemplo, uma criança, ela acaba tendo, por algum motivo, perda da audição. Os outros sentidos, eles podem ficar mais aguçados, acabar desenvolvendo mais? Na Ou nem? verdade, isso é um mito que se tem, que eles podem ficar mais aguçados. Na verdade, o que acontece é, pode ter um pouco pela plasticidade, por quê? Não que o fato de não ter uma área funcionando vai fazer a outra funcionar mais. Na verdade, você vai depender mais da outra. Como você vai depender mais da outra, automaticamente ela vai se desenvolver mais. Por causa disso. Entendeu? Não que o fato de você perder, falar, por exemplo, pessoas cegas têm uma audição muito melhor que as outras. Os estudos mostram que na realidade não. Eles percebem muito mais as coisas porque eles se orientam por aqui. Então, automaticamente, ele vai perceber coisas que a gente não percebe. Por exemplo, se vocês não perceberam o carro que passou aqui, ou o entregador do iFood que buzinou aqui na frente. Porque nós estamos aqui. Agora, o cego, ele perceberia, porque ele depende disso. Entendeu? Então, não, o fato de você perder um sentido não é que a área cerebral do outro vai aumentar. Você vai usar mais os outros e elas vão aumentar por causa disso. Ok? Certo, professor, obrigado. Prazer. Eu acho Geralmente, esse silêncio constrangedor é que não vai ter mais pergunta. Normalmente funciona assim. Passou 7 segundos, acabou. Mas eu acho que era isso hoje mesmo. Muito obrigada mais uma vez, eu amei. Foi muito legal a aula. Que bom, obrigado, doutores. Espero que vocês tenham perdido medo da neuroanatomia. Não é esse bicho. Eu também sofri. Eu, na faculdade, tive 6 meses de neuroanatomia no primeiro ano. Sabe o que eu aprendi? Nada. Sabe quando que eu fui aprender neuroanatomia? Quando eu fui entrar na neuropediatria, eu não tinha a mínima noção que tem um neuroanatomia for dummies. Que daí eu comecei a ler o básico. Aí você começa a ler o básico e fala, cara, sabe que esse negócio é legal? É assim que funciona, ok? Doutores, foi um prazer mais uma vez. Meus parabéns pela iniciativa de vocês. Eu admiro muito isso. Doutora, obrigado pelo convite. Foi um prazer e saúde. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, gente.